Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF a aula de hoje é sobre ditadura militar. O Aprendi Mais Essa de hoje é sobre ditadura militar. Um assunto muito discutido, muito falado ultimamente e onde algumas pessoas tendem a criar a ideia de que voltar à ditadura militar trará benefícios ao país, trará o país no rumo certo. Será? Hoje você vai entender o que foi a ditadura militar, principalmente essa dos anos 60, que é a mais falada, que é a mais conhecida, e espero que você tenha um pensamento aberto para entender os benefícios e os malefícios, principalmente, do que foi a ditadura militar. Mas, de uma forma geral, é considerado dentro da história nacional brasileira como um passado negro, um passado nefasto, onde só trouxe problemas para a sociedade. E espero que você tenha a mente aberta para entender isso. Contexto histórico. Nos anos 60, 70 e 80, instalaram-se regimes militares na América Latina. Poucos países não tiveram esse tipo de regime. Incomodados pela Revolução Cubana em 59, os Estados Unidos treinaram militares, intelectuais e técnicos para criar golpes de Estado e sustentar regimes de força na América Latina. E essa fase negra da história da América Latina deve ser entendida sempre como dentro de um contexto histórico, ou seja, a ditadura militar, os militares não tomaram posse do país de uma forma simples, assim, do nada. Eles foram bancados, eles foram criados, entre aspas, pelo governo americano, porque os Estados Unidos não queriam que se espalhasse, né, a influência cubana com a sua revolução no final da década de 50. Então, é nesse sentido que você tem que entender. Todo pensamento histórico existe um contexto, e por isso você tem que entender dentro desse contexto. O Brasil dos anos 60. O Brasil vivia uma crise institucional enorme, né, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961. O ilustre Jânio Quadros, talvez o presidente mais limitado e mais irônico da nossa história, ele vai fazer com que a sua vida presidencial fosse muito curta e fosse até irônica, porque ele era uma pessoa politicamente inútil, vamos dizer assim. Então, ele vai acabar fazendo a sua renúncia achando que o governo, achando que os militares, que o Congresso iria pedir as pessoas, né, as pessoas que votaram nele também, que ele voltasse. Mas ele acabou não voltando, porque ele foi eliminado com a sua renúncia. Quem que assume é o seu vice, o Jango, o famoso João Goulart. E ele era considerado de esquerda, esquerdista, e sofrendo forte oposição dos militares e dos setores conservadores da sociedade, ele vai assumir o país. Primeiro ele vai assumir com o país dividido, e também vai proporcionar essa divisão do país. Então, é importante sempre ter em mente que os anos 60, principalmente antes de 63, 64, antes do golpe militar, o Brasil vivia um problema institucional politicamente falando, muito pior do que o atual, vamos dizer assim. O Brasil também estava dividido, aparecia muitas características, tanto daquela época quanto agora. Porém, naquela época o problema era muito maior, porque o Brasil vivia uma crise econômica muito forte, né, também parecido com hoje, mas uma crise política ainda maior, onde o país não queria uma influência esquerdista dentro dos seus mandatários, dentro dos seus governos presidencialistas. Então, o João Goulart sempre foi visto, nosso ilustre Jango, como uma pessoa, entre aspas, ruim para o governo, principalmente pelos militares e pelos setores conservadores. Quando você fala em setor conservador, é bom pensar sempre em empresários. Essa galera que domina as empresas brasileiras, eles não queriam um presidente, entre aspas, de esquerda, porque eles queriam apenas o lucro e nada mais, a sociedade que fique de lado. Então, esse pensamento considerado até atual em alguns setores, nessa época, ela é muito forte. O que é ditadura militar? É legal você ter em mente o que significa isso. Ela foi um período do Brasil governado por militares, época em que acontece uma ausência da democracia, ou seja, a Constituição democrática, o sentido democrático republicano, ele é quebrado, ele é derrubado por uma ditadura militar. E vai aparecer também graves violações aos direitos humanos. Os militares, muito mais do que fazer com que a sociedade e o país ande na linha, ele vai querer fazer isso de uma forma extremamente violenta, de uma forma ignorando a Constituição e a democracia. Então, é nesse sentido que a democracia ela é derrubada, ela é
deixada de lado, e é interessante você ver que isso não é legal, porque a gente tem uma democracia, a gente tem que seguir as regras. Então, querer impor regras quebrando outras regras acaba sendo uma incongruência, uma incoerência muito grande. Esse golpe militar ele recebeu apoio de setores do empresariado, da imprensa, da Igreja Católica, de políticos conservadores e principalmente dos Estados Unidos. Ou seja, a ditadura militar ele foi um processo político não só militar, mas um processo político civil e militar, onde a sociedade também tem, entre aspas, culpa nisso. É interessante a gente ver também que a Igreja Católica há setores em que apoiou o governo militar e há setores que também não apoiou o governo militar. Mas, de uma forma geral, todos os setores da sociedade civil se sentiram ameaçados pela imposição militar, então acabaram, entre aspas, ajudando, assim, havia em todos os sentidos uma imposição, né, em todos os setores. Políticos conservadores também vão aproveitar a deixa, políticos que não acreditavam nisso foram exilados, foram expulsos do país. Então, a ditadura militar, vamos falar, é um governo militar onde aparece, onde ele se cria, né, com a ausência da democracia e com graves violações aos direitos humanos. Como que era a estrutura política dos militares? O período militar ele vai de março de 64 até março de 85, ou seja, foram mais de 2 décadas de imposição militar. Durante esse tempo, os governos militares governavam com atos de exceção políticos, conhecidos como os atos institucionais, o AI, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, e os militares tinham poder absoluto e eliminou direitos políticos e civis com o AI-5 em 1968, ou seja, veio o AI-5, desculpa, em 1968, ele veio para quebrar tudo. E essa fase, a partir do AI-5, é conhecida como anos de chumbo, com o nosso ilustre presidente Médici, que eu vou falar já já. E ela vai de 69 a 74. Então, a estrutura política ela é feita através dos atos institucionais. Esses atos estão acima da Constituição Federativa, acima do Congresso, acima de qualquer sentido político. Ele é uma imposição muito militar do que propriamente política. Quais são os presidentes do país nessa época? Foram, vamos dizer assim, 5 presidentes e uma junta provisória. O primeiro presidente foi o Castelo Branco, ele foi de 64 a 67. As suas características principais são cassações políticas, fins da eleição direta do presidente e o bipartidarismo, ou seja, existia o partido militar e um partido, entre aspas, de oposição, mas de oposição não era nada. Então, o ilustre Castelo Branco foi o primeiro e ele entrou com uma ideia de que nós entraremos, arrumaremos o país e depois deixaremos o país de volta para a democracia para a eleição. Isso foi uma grande mentira, durou 21 anos, né, para você ver como é que isso é uma grande farsa. Depois que saiu o Castelo Branco, entrou o nosso ilustre Costa e Silva, que foi de 67 a 69. É no governo dele que aparece o ato institucional número 5, o AI-5, que da onde começa o pau comer mesmo com os militares, destruindo de uma forma geral o país. Depois vai aparecer uma junta provisória de agosto a outubro de 69, né, para depois entrar o nosso ilustre Médici, o grande Emílio Garrastazu Médici, talvez o mais sanguinário presidente da história do país. Ele vai governar de 69 a 74 e ele vai aplicar uma repressão política, um milagre econômico e o tão famoso anos de chumbo, que é a característica do seu tempo como presidente. É interessante você entender que o presidente Médici, ele é marcante no sentido que a sociedade começa a mostrar durante o governo militar que não está tão feliz com o governo militar, em muitos setores. E é aqui que aparece uma repressão ferrenha, onde vai aparecer prisões, torturas, assassinatos e desaparecimento de pessoas que até hoje não foram achadas, né? E também vai aparecer o milagre econômico, que eu vou explicar de uma forma bem simples. Você só precisa entender que o milagre econômico ajustou o país numa política legal, mas que só a sociedade da elite aproveitou isso, e por isso apareceu um empobrecimento social muito grande. Vai aparecer depois do Médici o ilustre Ernesto Geisel. Ele vai de 74 a 79, e a grande fase, a tão famosa frase dele, vai falar sobre a abertura, que ela deve ser lenta, gradual e segura. Ou seja, nós militares vamos sair, mas a gente vai sair do jeito que a gente quer
e do jeito que nós vamos proporcionar ao Brasil. Ou seja, os militarismos já começam a partir de 74, 75, 76 a diminuir isso, a diminuir seu poder. Mas é uma forma lenta, gradual e segura. E o nosso ilustre Figueiredo, que você pode ver pela foto com seus dentes maravilhosos, né? Ele vai ficar de 79 a 85 e é o último presidente militar. Aqui aparece o início da transição para um sistema democrático, onde vai passar, por exemplo, as diretas já, que na prática não deu em nada, mas foi muito famoso, foi muito legal, né? Praça da Sé, por exemplo, vai proporcionar com que a sociedade queria votações diretas. É lógico que acabou não passando no Congresso, na votação, mas é uma transição para o nosso período democrático. O milagre econômico, agora eu vou falar de forma clara sobre isso. Na década de 60, o Brasil apresentava necessidades de mudança no plano econômico. O Brasil vinha com problemas, principalmente com inflação. E quando os militares tomaram o país para eles, existia um objetivo, um crescimento acelerado, ou seja, vamos proporcionar um crescimento para o Brasil muito rápido. Para que esse crescimento acelerado aconteça, o plano econômico era baseado em 3 coisas: concentração de renda, expansão do crédito ao consumidor e abertura externa da economia. Concentração de renda é fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, não todas, mas que algumas ganhem dinheiro e consigam se manter como pessoas da elite. Uma expansão de crédito ao consumidor é fazer com que as pessoas gastem esse dinheiro, principalmente essa galera com concentração de renda, e façam mover a economia. E uma abertura externa da economia é você praticamente fazer com que empresas internacionais tomem conta do país do jeito que eles querem. Então, esse milagre econômico, entre aspas, ele parece muito bom na época, parecia, mas depois ele vai proporcionar uma grave crise econômica no Brasil, que só foi superada lá no plano real, né, em 93, 94, 95, e ficou durante décadas prejudicando o país. Então, esse milagre, entre aspas, vem principalmente dessa ideia, de que de milagre ele não teve nada. O fim da ditadura militar e suas consequências. A ditadura acabou através de um longo processo de abertura política. A sociedade civil, imprensa e crítica da situação econômica, né, são alguns dos fatores desse fim desse período. Vai chegar uma hora que fica insustentável a política militar no Brasil, então ela acaba. E qual que é o legado dela? Vai aparecer uma dívida externa 30 vezes maior nessa época. O Brasil tinha 3,3 bilhões em 64, vai ficar em 102 bilhões em 85. A renda vai piorar, o poder de compra vai cair pela metade. A inflação vai disparar de 85% para 178%. Uma maior desigualdade social vai acontecer onde a economia não acompanha a sociedade. A sociedade vai aumentar e a igualdade social não vai acompanhar isso. Por exemplo, vai aparecer muitas favelas a partir do plano econômico militar. Vai aparecer muito mais do que existia nas grandes cidades. O inchaço das cidades. Sem reforma agrária, a situação de trabalho nos campos piora e as cidades recebem migrações da população rural. Ou seja, as pessoas não têm uma reforma agrária, não têm uma situação política, uma situação trabalhista legal, então as cidades vão receber essas pessoas. Com isso, vai ter um inchaço onde as pessoas não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir ter nada. Então, existe também um sentido de favelização nesse sentido, causado pelo período militar. Vai aparecer a corrupção de uma forma muito grande, centralizada, uma centralização do poder, né, absoluta, vai gerar corrupção, superfaturamento de obras, desvio de dinheiro público e dos negócios militares. A Transamazônica, por exemplo, já é um projeto de supervalorizar e ganhar muito dinheiro à toa, vamos dizer assim. A violência também vai aparecer de uma forma ostensiva com a atuação criminosa de agentes públicos, como torturas, assassinatos e desaparecimento de corpos, e criação de forças militares, de polícias militares, influencia até hoje a violência social. Então, a ideia de militar ser violento começa aqui, na ditadura militar. A Comissão Nacional da Verdade, ela vai ser criada em 2011, né? Instituída em 2012. É uma comissão de direitos humanos que vai analisar de 45 a 88. Para que serve isso aí? Ela vai investigar as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar, principalmente. O resultado, 377 pessoas foram acusadas de realizar torturas. A Comissão Nacional da Verdade é importante porque ela vai colocar o dedo na ferida, vai mostrar quem são realmente os assassinos
e é por isso que ela luta pelos direitos humanos. É uma lei, né, uma lei criada, e isso vai proporcionar uma resolução sobre o nosso problema de forma prática, dentro de leis, lógico. O resumo da aula. O contexto histórico da ditadura militar aparece na América Latina no sentido de que os Estados Unidos proporciona esses golpes, né, para que a Revolução Cubana não se expanda e não influencie toda a América Latina. O Brasil dos anos 60 vai ter uma crise política mais ou menos parecida com a atual, na onde a renúncia do Jânio Quadros e a sucessão de Goulart vai proporcionar com que a sociedade conservadora e os militares não queiram esses presidentes. O que é a ditadura militar? É um regime político-militar onde há falta de democracia e também há graves violações aos direitos humanos. Essas são as duas características principais da ditadura militar, para você entender o que ela é. A estrutura da política militar ela é baseada em atos de exceções políticos, ou seja, são os atos institucionais, onde eles quebram a democracia nesse sentido. Os presidentes militares foram Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. O milagre econômico foi criado, né, durante a ditadura militar para fazer com que o Brasil expanda no sentido econômico, mas que vai proporcionar muitos problemas, que daí vai aparecer nas consequências, que é problemas econômicos, desigualdade social, corrupção e violência, que são o legado desse período. Então, de uma forma geral, espero que você tenha entendido e também faça um entendimento melhor do que a Comissão Nacional da Verdade, que também serve para quê? É para entender as violações dos direitos humanos de 46 a 88, mas principalmente nos anos 60. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha visto os fatos sobre por que a ditadura militar é tão nociva para a nossa sociedade e que você, a partir de agora, entenda tudo sobre a ditadura num concurso e no vestibular. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.